Ele, doutor Wilson Jacold, que é um dos momentos mais esperados aqui no Band Mulher. Sabia, doutora? A mulherada fica doida esperando o senhor vir aqui para ajudar a gente. Que bom, né, Samara? É bom, Muito bom. É bom ela estar alinhada, né? Com todas as informações. É verdade. Para elas terem um bebê saudável, né? Com certeza. Porque até ainda a gente recebe mais pacientes já grávida no consultório do que aquelas que vão para se preparar para a gravidez. Olha só. O período pré-concepcional, ele é tão importante quanto o período concepcional. Porque é nesse período pré-concepcional que nós vamos alinhar todo o metabolismo da paciente, Perfeito. acertar o ninho do bebê, o forninho da mãe, que é o útero. Que legal. Hábitos. Então, é muito importante que ela vá antes ao consultório. Não deixar para ir depois que o beta deu positivo e está grávida para começar o pré-natal, porque ela já tem que correr atrás de algum prejuízo. Olha. Né? Então, antes do período pré-concepcional, o que nós temos para fazer para a paciente? Aquelas que tomam pílula, nós devemos parar a pílula pelo menos 3 meses antes. Tá? Se for um anticoncepcional normal. Se for aquele anticoncepcional de depósito, que dura 3 meses, 6 meses, tem que parar até 6 meses antes. Olha, que interessante. Tá? Então, o anticoncepcional deve ser parado 3 meses antes. Se for um método de barreira, um DIU, por exemplo, um DIU T de cobra, mesmo o DIU hormonal, também em 3 meses. É importante que o útero funcione normalmente com os próprios hormônios ovarianos. Perfeito. Não com os hormônios sintéticos que ela está tomando, que isso não faz bem para o útero. Tem que haver uma dessolidarização do útero para ter pelo menos 3 meses de uma menstruação normal, com hormônio normal, que é o hormônio do ovário, do que o hormônio sintético, para ter um ambiente favorável para o bebê se implantar. Olha. Porque aumenta os riscos até de aborto, de parto prematuro, se ela começar a gravidez já no período sem fazer esse preparo, né? Então, esse preparo é importante para a parte hormonal do organismo dela. É importante para a gente administrar também os medicamentos que elas necessitam tomar, principalmente o ácido fólico, que hoje não é mais o ácido fólico, é o folato, que é a vitamina B9. O folato é muito importante porque ele previne várias malformações no bebê, principalmente aquelas malformações que estão do tubo neural, que vai se formar a cabecinha do bebê, a parte da coluna. Então, vai evitar uma anencefalia, vai evitar uma meningomenocele, uma espinha bífida. Várias malformações de coluna a gente evita com o folato. Perfeito. Quanto é importante. Além do folato, a gente usa também a vitamina D. A vitamina D é muito importante hoje. A vitamina D não é nem considerada complemento, suplemento. Hoje ela é considerada um hormônio. Então, ela é importante tanto para a mãe como para o bebê. Ela aumenta a imunidade da mãe e do bebê e ela aumenta a fertilidade da mulher. Tá? Além da vitamina D, outra vitamina que a gente usa muito é o ômega 3. O ômega 3, a gente ouve falar muito do ômega 3. O ômega 3 está relacionado com o quê? Com a memória do bebê, vai deixar o bebê mais inteligente. Os alimentos que têm ômega 3, que salmão, bacalhau, sardinha, principalmente aqueles peixes de água fria, tem muito ômega 3. Oleaginosas, né? Isso, deve ser adquirido, vamos degustar mais esses alimentos, né? Então, isso é muito importante. O estilo de vida da mulher também tem que ser mudado. Hoje a mulher está fumando mais, está bebendo mais. Dormindo pouco, trabalhando bastante. Trabalhando muito. Então, tudo isso tem que ser mudado para ela entrar numa gravidez bem mais saudável, né? Então, dormir 8 horas por noite, tomar 2 litros de água por dia, diminuir o ritmo. Fazer mais atividade física, né? Libera mais endorfina, melhora a autoestima. Tudo isso aí contribui com os hormônios. Que legal. Né? O sono, inclusive, com os hormônios sexuais. Melhora muito os hormônios sexuais se você tiver 8 horas de sono. Tá? Então, esse período é muito importante. O cigarro não adianta parar quando estiver grávida, tem que parar uns 6 meses antes. Os alimentos que têm cafeína também não devem ser usados nesse período, né? Café, chá preto, chá mate, chá verde, porque isso pode interferir com a formação do bebê. Então, tudo isso tirar antes, tá? Então, principalmente isso a gente vai fazer para quê? Para ter um bebê saudável, para ter uma gravidez também com menos intercorrência, né? Outro detalhe importante é corrigir o peso da paciente, né? O IMC. Então, a paciente deve estar dentro do peso normal para ter menos complicação, tipo diabetes, pressão alta, né? E aquelas pacientes que estão fazendo uso de medicamentos também, elas devem, muitas vezes, procurar seu médico, um antihipertensivo tem que ser mudado, um remédio
para a ansiedade tem que ser mudado. Então, na gravidez, existem alguns medicamentos que a gente tem que substituir. Isso Perfeito. tudo tem que ser feito antes de engravidar. A tireoide é uma glândula importante que muitas vezes, quando a paciente vai engravidar, a gente tem que acertar a dose do medicamento, aumentar a dose, porque essas pacientes, se não tiver com a dose regulada, elas têm um risco maior de ter abortamento, tá? Então, é mais ou menos isso, né? E muito importante a gente fazer esse alerta também e mostrar, né, para as mulheres isso, porque muitas vezes a gente fala, né, só do engravidar em diante. Então, Isso. esse pré, olha quanta coisa, só recapitulando. O ideal procurar o doutor uns 3 meses antes? No mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses, mudar alguns hábitos, né? Enfim, primeiro você olha para você, para depois preparar o forninho para vir o neném. Isso, justamente. Quanto é importante, doutor? Os exames também, né, que tem que ser feito antes. A gente deve pedir exames, um hemograma para ver se não tem uma anemia, a glicemia. A glicemia naquela mulher que que quer gestar, não é 99 que é o normal, é 92. A gente tem que cair essa glicemia para 92. O tipo sanguíneo é muito importante, né? Ver se o marido tem um sangue compatível com a mãe. Perfeito. Os exames de sorologias, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. Tudo isso tem que ser feito antes, porque você tem um prazo para alinhar todos esses pré-requisitos aí, para você ter uma concepção saudável, né? Uma concepção saudável, você vai ter um bebê saudável e uma família feliz. Exatamente. Olha quanta coisa boa. O nosso bate-papo está só começando. No próximo bloco, nós vamos falar de ovodoação. Né, doutora? Achei Ótimo, muito interessante também esse tema. Aproveita o intervalo. Atenção, mulherada, mamães de plantão aí. Fala pra mim, né, quantos filhos você tem, se você tem o sonho de ter mais um, ou se você tem o sonho de ser mãe, mas não consegue, compartilha aqui comigo também. E o doutor Wilson Jacob vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Uma pausa, a gente vai e volta em 2 minutinhos. Aqui no seu Band de Mulher, último bloco já, mas ainda tem muito bate-papo com o Dr. Wilson Jacob. Estamos falando aqui do pré-gestação, né? O quanto é importante você se cuidar antes, né? De preparar o forninho aí para o bebê. E agora vamos entrar no assunto de ovodoação. Doutor, o que é ovodoação? Então, ovodoação, Samara, nada mais é que uma paciente que não tem mais óvulos para gestar, ela conseguir receber de uma outra paciente que também está fazendo tratamento de reprodução, óvulos para ela. Quer dizer, ela vai ser ovoreceptora e vai ter uma outra que vai ser ovodoadora. Essa ovoreceptora é uma mulher que tem o mesmo perfil da doadora. Então, ela vai ter o mesmo tipo de sangue, mesma cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, quer dizer, vai bater o perfil dela com certinho, o perfil da ovodoadora, né? Então, essa paciente é uma paciente que hoje a procura é muito grande, porque as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, e deixando para engravidar mais tarde, os óvulos estão cada vez mais inférteis, e muitas vezes esses ovos não conseguem nem ser fertilizados, então a gente tem que partir para a ovodoação. Você sabe que nos países do primeiro mundo, as pacientes chegam na clínica de reprodução acima de 38 anos, muitas vezes eles não fazem, eles nem oferecem a fertilização com o óvulo da própria paciente. Olha, mesmo já a vai paciente, direto nesse. Mesmo a paciente tendo o óvulo. Por quê? Porque os óvulos jovens, eles têm muito maior chance de se implantar e muito menos chance de ter uma criança com alguma malformação, alguma síndrome. Perfeito. Tá? Então, existem clínicas, por exemplo, na Espanha, que 38 anos é o limite para se fazer com os óvulos próprios. Não porque a paciente chega lá tem óvulos, numa reserva de óvulo boa. Ela não usa o óvulo dela, ela vai usar um óvulo de uma doadora jovem de 20, 25 anos, que é um óvulo muito mais fértil, muito mais fácil de implantar, né, no útero, e uma criança que provavelmente vai ser uma criança muito mais saudável. Que legal, doutor. O senhor falou uma coisa muito curiosa aí, que as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, cada vez mais, né? Mais tarde. O senhor acha que por que isso está acontecendo? Será o quê? Carreira, trabalho ou não? São dois... o marco, vamos dizer assim, isso tudo começou com a Revolução Industrial. Olha, que interessante. A mulher foi para o mercado de trabalho, competiu com o homem, está ganhando do homem no mercado de trabalho, então está adiando a sua fertilidade cada vez mais. Aí apareceu isso em 1920, 1930, com a Revolução Industrial. Depois de 1960, apareceu o anticoncepcional. Até então,
a mulher tinha uma facilidade muito grande para engravidar, mesmo ela prevenindo. Mesmo prevenindo, ela tinha, porque ela prevenia com preservativo, falhava, o coito interrompido. Apareceu a pílula anticoncepcional, aí para ela foi um marco importante que ela dominou praticamente a sua fertilidade. Ela foi ter filho quando ela quiser, ela vai tomando pílula e vai esperando para ter filho. E esse esperar, ela esquece que os ovos envelhecem. Porque o homem, ele, a cada 90 dias, ele tem uma safra nova de esperma. A mulher não. A mulher, ela nasce com todos os seus ovos, 400 mil óvulos. Olha, que interessante. A partir da puberdade, né, da primeira menstruação, ela começa a perder óvulos. Ela perde 1000 óvulos por mês para ter um óvulo maduro. Olha. Então, chega aos 35 anos, ela só tem 20% dos óvulos que ela nasceu. E são os 20% piores, porque os melhores ela já eliminou. Entendi. Aos 38, só até 10%. Tá? Então, é um marco assim, importante para a mulher, para ela se conscientizar que ela tem que procurar um serviço de reprodução, guardar óvulos, 32, 33 anos. É muito bom a gente falar disso, porque, por exemplo, né, a gente pega aí a época da minha avó, com 16, 17, já tinha filho. Eu tenho 31, ainda não tenho, né? Então, a gente vê, as gerações vão mudando, né? Não, antigamente se casava com 15, 16, tinha um filho atrás do outro e não tinha problema de fertilidade. Exato. Né? Amamentava, acabava de amamentar e engravidava. Então, eram óvulos jovens. Hoje não, os óvulos ficaram velhos, a mulher deixou para ter filho mais tarde, então ela tem dificuldade para engravidar. Por isso que aumentou a infertilidade. Perfeito, ótimo esclarecimento. Hoje mesmo na clínica, eu tive uma paciente que é o protótipo de uma paciente do futuro, porque ela teve na clínica há mais ou menos um ano. E ela começou um preparo para engravidar com a produção independente. Ela fez os próprios óvulos dela, os próprios embriões dela, com sêmen de doador. Nós biopsiamos esses embriões são saudáveis, eles estão guardados. Aí ela voltou na clínica agora para quê? Para guardar mais óvulos. Que interessante. Os embriões estão lá guardadinhos, embriões euploide, e ela foi para estimular, colher mais ovos e guardar os óvulos. Olha! Isso é o que a mulher teria que fazer hoje, entendeu? Exatamente. Tá? Então, ela que vai se fazer no futuro, daqui 10, 15, 20 anos vai ser assim. Então, ela adiantou tudo isso porque ela está preocupada com a fertilidade dela. Ótimo, doutor. Nós tínhamos aqui umas imagens para mostrar, um vídeo explicando também como funciona a fecundação, mas a gente conversa bastante, é um assunto tão interessante, né, que a gente vai longe. Então, no nosso próximo encontro, vamos continuar falando desse assunto? Vamos falar. Então, vamos continuar falando de ovo doação e também mostrando, né, como funciona aí a fecundação, todo esse processo. A gente vai fazer uma viagem com você. Combinado, isso, doutor? Perfeito, combinado. Então, combinado. Marcado no nosso próximo encontro. Isso, com um Feliz certeza. Natal. Igualmente. Muito obrigada, né? Igualmente o senhor para você, para todos os seus grandes telespectadores. O senhor que trabalha com essa profissão tão linda, né? Que é ajudar aí tantas mulheres a darem uma vida, né? Isso, então, muito bacana. Obrigada, doutora. Até a próxima. Olha, beijo para você,